pagamento de propina no valor de R$2 milhões. Operação Lava Jato. Suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça leva mais uma vez o dono da JBS para a cadeia. Polícia Federal, além de Joesley Batista, prende também ex-ministro de Dilma Rousseff e ex-vice-governador de Minas, Antônio Andrade. Aumento no judiciário. Economia, com fim do auxílio moradia dos juízes, não cobre prejuízo. Incêndio atinge norte da Califórnia e expulsa 40 mil pessoas de casa. Adolescente de 16 anos se recupera de um câncer e realiza seu maior sonho: saltar de paraquedas. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. Corrupção, lavagem de dinheiro, leva mais uma vez o dono da JBS para a cadeia. O vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, e mais 14 suspeitos também foram presos na operação que investiga esquema de corrupção no Ministério da Agricultura durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Ao todo, são 19 mandados de prisão temporária. Um deles contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso no Paraná. A operação batizada de Capitu é baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. Funaro afirmou que a JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista entregou ao todo 30 milhões de reais ao partido. Na delação, disse ainda que Antônio Andrade foi indicado ao Ministério da Agricultura pelo grupo do deputado cassado Eduardo Cunha e, em troca, ajudava no esquema que beneficiou a JBS. Com isso, o grupo teria pago ao todo 7 milhões de reais. Duas grandes redes varejistas de Minas Gerais, BH e EPA, atuavam no esquema por meio de seus controladores e diretores. As redes varejistas se aproveitavam do grande fluxo de caixa para lavar o dinheiro que era doado a partidos e políticos. O esquema operou entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015. Se indiciados, os envolvidos vão responder pelos crimes de constituição, participação em organização criminosa, obstrução de justiça, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O esquema envolvendo a JBS e políticos investigados nesta operação que a gente acabou de noticiar utilizava essas redes de supermercados de Minas Gerais para repassar recursos ilícitos, segundo revelou o delegado de polícia da Polícia Federal, Mário Veloso, em entrevista coletiva dada na manhã desta sexta-feira. O delegado afirmou que o dinheiro do pagamento era transportado, vejam só, em malas e até em caixas de sabão, de acordo com as investigações. Esse esquema de lavagem de dinheiro, vocês imaginam, redes de supermercado compram de empresas frigoríficas, né? Que são as famosas processadoras de proteína animal, né? São os frigoríficos que vendem. Só tem que esse valor não era, pelo menos o que nós apuramos, essas redes de supermercados não faziam o efetivo pagamento aos frigoríficos. Os frigoríficos davam a quitação, mas o dinheiro saía da rede de supermercado para os agentes políticos. Então essa era a triangulação que dava uma aparência de legalidade, né? Não era possível que esses frigoríficos, utilizando dinheiro que não era lícito, passasse diretamente a esses agentes políticos, né? Houve transferência de dinheiro em mala ou era tudo por em contratos em caixas, em mala. Caixa de sabão, né, Mário? Caixa de sabão.
Os supermercadistas, os supermercadistas, eles trabalham com muito dinheiro em espécie. Isso facilita por demais esse tipo de operação, né, doutor? Porque eles recebem naquele varejo que eles vendem e com isso, em tese, seria possível até a gente perder o rastro desse dinheiro, se não fossem boas investigações. Eu imagino esse montão de nota, né? Nota de real em caixa de sabão. Ney Gonçalves Dias, isso aí é o que se chama de lavagem de dinheiro, não é não? Boa noite, Ney. Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Hermano, nós temos aqui 2 prisões importantes essa semana. No Rio de Janeiro foram detidos 6 parlamentares da Assembleia Legislativa por crimes que estão ocorrendo. Agora, este, Hermano, que você narrou, é o crime que aconteceu em 14 e 15, no final do governo da presidente Dilma Rousseff. Hermano, preste atenção numa coisa. Esta é a primeira vez que há um desdobramento da delação. Eu explico. No ano passado, as pessoas fizeram delação. Acabou, não tem mais delação. Mas as pessoas que fizeram delação há um ano, o que a Polícia Federal faz? Ela pega uma vertente da delação, investiga e vai ao processo. Às vezes ele pega o principal. E outra fica aguardando, outra fica sob investigação. Então, este caso aqui, Hermano, o Dilson Funaro, que era o operador do Cunha e do PMDB, principalmente, ele fez uma série de denúncias lá atrás e essas denúncias foram investigadas. Mas a investigação ocorreu de uma forma normal. Aquilo às vezes demora 1 ano, demora 1 ano e meio. Aí o sujeito, Hermano, que lá atrás não foi denunciado, fala assim, escapei dessa, eu estou fora. Não está fora, porque várias delações lá na frente, elas são retomadas em função do volume, Hermano, grande de denúncias. Então não dá para apurar tudo. Então, tem muita coisa que ainda vai ser apurada. Então o telespectador pode estar pensando o seguinte, poxa, mas esse negócio aí, voltaram a fazer. Não, isso aí é o errado de 14, 15. Só que agora chegaram as investigações ao seu final. Veja você, Hermano, que a investigação foi tão completa que eles prenderam 14 envolvidos. 14 envolvidos. E, novamente, o presidente da JBS. Hermano, qualquer dia desses nós vamos comentar aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro. Hermano, eles estavam roubando até a semana passada. Hermano, tinha deputado recebendo 400 mil por mês até a semana passada, que é a Lava Jato do ex-governador Sérgio Cabral. Ô, Ney, no fundo, essa coisa nem espanta mais, né? Dinheiro em mala, agora dinheiro em caixote, eu imagino, caixote de sabão, não sei nem o tamanho do caixão de sabão. Antes de começar o jornal, você estava lembrando, e eu retomo aqui a sua lembrança, sobre os 53 milhões que foram encontrados lá na Bahia. Pacotes de dinheiro, malas de dinheiro, uma coisa fantástica. Um apartamento do Gedel Vieira Lima lá. Por isso que essa coisa parece que não espanta mais, né? Mas a justiça continua pegando todo mundo, irmão. Irmão, uma coisa o brasileiro tem que botar na cabeça. Olha, a corrupção não vai acabar. A corrupção vai continuar. O que o país precisa é continuar com a experiência da Lava Jato, fazendo com que os culpados sejam punidos e alguns outros sejam dissuadidos a não cometer o crime de lavagem de dinheiro. Mas, irmão, eu tenho certeza absoluta que neste momento tem muita gente em Brasília roubando. Camila Smith. E por falar ainda em Brasília, viu, irmão? Vai faltar, olha só, aumento do salário de judiciário descompensa a economia. Mesmo com o fim do auxílio moradia de juízes e procuradores, que ainda depende do julgamento no Supremo Tribunal Federal, será insuficiente para cobrir os custos do benefício. Na ponta do lápis, a proposta de orçamento encaminhada pelo governo
reserva 448 milhões de reais para o reajuste salarial no Poder Judiciário em 2019, menos da metade do impacto que o aumento aprovado nesta semana terá nas contas do governo. O Senado aprovou por 41 votos a 16, projeto que aumenta em 16% os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com reajuste, os subsídios dos magistrados passarão de R$ 33.700 para R$ 39.200. A proposta de aumento segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Os senadores também aprovaram o segundo projeto, que reajusta em 16% o salário para o cargo de Procurador-Geral da República. Os vencimentos também passarão para R$ 39.200. A proposta foi aprovada de forma simbólica, sem contagem de votos. Apoio a Bolsonaro. O governador eleito João Dória deu um passo importante para assumir o controle do PSDB. Sobre a posição do partido em relação ao futuro governo Bolsonaro. O ex-prefeito de São Paulo disse que os tucanos não vão fechar formalmente a questão. Após um período de distanciamento e ruídos na relação, Dória se reuniu com Geraldo Alckmin na tarde desta sexta-feira. O candidato derrotado na disputa presidencial sinalizou que não vai oferecer resistência ao avanço de Dória e deve deixar a presidência do PSDB em maio, quando será realizada uma convenção da legenda. Em caráter reservado, os aliados de Dória já falam no nome do deputado federal Bruno Araújo, de Pernambuco, como mais cotado para presidir o partido no lugar de Alckmin. A ofensiva de Dória sobre o PSDB começou logo após sua vitória no segundo turno, quando ele passou a pregar uma nova correlação de forças na sigla. A executiva do PSDB deve se reunir no próximo dia 22, em Brasília, para definir o calendário de convenções. Os Correios vão reajustar as tarifas. A correção média autorizada para este ano é de 5,99% para serviços nacionais e internacionais. O primeiro porte da carta comercial terá seu valor atualizado de R$ 1,85 para R$ 1,95. Já a carta não comercial e cartão postal passarão de R$ 1,25 para R$ 1,30. No caso de telegrama nacional, redigido pela internet, a nova tarifa é de R$ 8,15 por página. Antes, a tarifa vigente era de R$ 7,69. O telegrama fonado era de R$ 9,84 e agora está em R$ 11,81. E novas tarifas não se aplicam ao segmento de encomendas e marketing direto, de acordo com a estatal. A portaria com reajuste foi publicada no Diário Oficial da União de hoje pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O reajuste considerou o IPCA acumulado entre fevereiro de 2017 e setembro de 2018, segundo o Ministério. Petrobras reduz novamente o preço da gasolina nas refinarias. O valor é o menor desde abril. A redução no preço médio do litro acumula 23% nos últimos 30 dias. A Petrobras anunciou um novo corte de 1,32% no preço médio do litro da gasolina, sem tributo nas refinarias. O preço é válido a partir de amanhã, sábado, para R$ 1,67. É a quinta redução nos últimos dias. O valor chega agora ao patamar mais baixo em 7 meses, desde o dia 10 de abril, quando o preço era de R$ 1,64. Não estranhem, esse é o valor sem a cobrança de impostos. É claro que na bomba dos postos ele é muito mais caro. A estatal manteve sem alteração o preço do diesel em R$ 2,12, conforme tabela disponível no site da empresa. As quedas recentes nos preços da gasolina se dão diante tanto do recuo do câmbio quanto dos valores internacionais do petróleo e do próprio combustível. Nos postos de combustível, os preços médios caíram 0,30% de R$ 4,73 para R$ 4,70. Em São Paulo, maior consumidor do país e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina baixou 0,36% na semana passada, de R$ 4,50 para R$ 4,49. No Rio de Janeiro, houve uma alta de 0,16%. Em Minas, um recuo de 0,34%.
No Rio, a gasolina é bem mais cara que São Paulo. Agora, puxa vida, o Ney, quem vê esse preço aí nas refinarias se espanta, né? R$1,60 e R$1,70. Você imagina a gente pagar esse preço no posto de gasolina, né? Quando a gente vai lá encher o tanque do carro, pula para R$4,50, 4 e não sei quanto. Isso na bomba, né? E a gasolina sai lá da refinaria a R$1,40, R$1,60. Por que acontece isso, Ney? É tudo imposto, né? Tudo imposto. Irmão, o negócio é o seguinte. Na Venezuela, o litro de gasolina, que é subsidiado, custa $0,01, irmão. Então, irmão, tem muita gente em Roraima que atravessa a fronteira, irmão, que é a fronteira física, vai lá, enche o tanque, coloca mais gasolina para trazer para Roraima, porque é $0,01. E era subsidiada. O governo paga a outra parte. Pois bem, no Brasil, não é. Foi do governo Dilma, deu um rolo danado. Agora a situação ficou da seguinte forma. O Brasil segue o preço do barril de dólar internacional. Agora está em $82 o barril. Então, de acordo com o preço do barril, subindo ou descendo, a Petrobras sobe e desce o óleo que vai para a refinaria. Para a refinaria vai o óleo. Do óleo sai a gasolina. Então, o que se fez, irmão, o acordo que foi feito foi o seguinte. A Petrobras não vai mais aumentar o preço do diesel, do gás e da gasolina toda vez que sobe o preço lá fora. A Petrobras vai dar um tempo, por exemplo, pode ser um mês, por exemplo. Então, durante um mês, ela vai dar o aumento na média, irmão, daquele mês, para não ter mais surpresas, como estava acontecendo no ano passado. O pessoal está desesperado. Cada hora você chegava no posto e tinha um preço marcado. Incêndio na Califórnia. 40 mil pessoas são obrigadas a deixarem suas casas para fugir do fogo. Mais de 1.000 residências foram atingidas, incluindo um hospital que teve que ser esvaziado às pressas. Ventos fortes e a baixa umidade fizeram com que o incêndio se espalhasse rapidamente pelo norte da Califórnia, nos Estados Unidos. O fogo avançou das áreas rurais para as áreas povoadas. Mais de 1.000 casas já viraram cinzas. Helicópteros estão sendo usados para conter o fogo. 40 mil moradores tiveram que deixar a cidade. As estradas ficaram lotadas e obrigou motoristas a abandonarem seus veículos. A labareda do fogo chegou a atingir mais de 40 metros de altura. Em Butte, que se encontra em estado de emergência, várias famílias foram transferidas para abrigos. As autoridades temem que o fogo chegue à cidade mais populosa, com 90 mil habitantes. Bombeiros afirmam que há mortos, mas os números ainda não foram divulgados. E vamos acompanhar mais destaques em nosso Giro Internacional. Uma tragédia atinge agora o centro de Melbourne, na Austrália. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas em um ataque com faca. O homem estaria viajando com um veículo 4x4 com botijões de gás. A polícia australiana anunciou que a ação está sendo tratada como um ato de terror e acrescentou que o suspeito é conhecido das autoridades de inteligência e é originário da Somália. O autor do crime foi detido pela polícia australiana. E mais um ataque. 2 carros-bomba explodiram na frente do hotel Sarraf, em Mogadiscio, na Somália, matando 17 pessoas. As forças de segurança somálias reagiram e mataram a tiros 4 suspeitos de tentar invadir o estabelecimento, que fica do outro lado da rua do Departamento de Investigações Criminais da Força da Polícia. O governo do Paraguai montou um esquema especial para proteger a procuradora-geral do país, Sandra Quiñones, que foi ameaçada em um vídeo por membros do Comando Vermelho. A facção criminosa carioca disputa com o primeiro comando da capital, conhecido como PCC, a rota paraguaia de comércio de armas e cocaína no continente. A investida da facção é uma resposta à prisão do líder Marcelo Pinheiro Veiga, o piloto que está detido no país desde dezembro do ano passado. O governo americano anunciou que vai proibir a solicitação de asilo por migrantes que entram ilegalmente no país.
O movimento foi descrito pelo presidente como uma invasão. A medida foi anunciada enquanto uma caravana de imigrantes avança pelo México rumo aos Estados Unidos. A história do garoto que, depois de vencer um câncer, realiza o maior sonho da vida: saltar de paraquedas. Neste sábado tem Corinthians e São Paulo no Itaquerão. Veja daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos já. Futebol. Nesse final de semana tem vários clássicos pelo Campeonato Brasileiro. Mais detalhes com o Fernando Vanucci. Boa noite, Vanucci. Opa, alô, você, muito boa noite. É a bola que rola aqui no RB Notícias. Vamos lá? Copa Sul-Americana, o Júnior Barranquilla venceu o Independiente Santa Fé 2-0 em Bogotá, no clássico colombiano, e abriu vantagem para avançar à final. O Júnior surpreendeu ao garantir a vitória com gols de Teófilo Gutiérrez, 40 minutos do primeiro tempo, tá aí. E de Marlon Piedrahita aos 3 minutos da etapa final. Com a vitória expressiva, a equipe de Barranquilla poderá até perder por um gol de diferença no jogo de volta, marcado para 29 de novembro, quando terá o apoio maciço dos seus torcedores, para assegurar lugar na final, que será contra Atlético Paranaense ou Fluminense. Lembrando que na ida o Fluminense perdeu também por 2-0 em Curitiba e terá que reverter tudo no dia 28 no Maracanã. Começa hoje a antepenúltima rodada da Série B do Brasileiro. Jogos que podem mudar lá em cima e lá embaixo. Vila Nova e Figueirense já estão jogando em Goiânia, por enquanto 0-0. Mais tarde, Juventude e Ponte Preta, que ainda sonha com a Série A. O já rebaixado Boa Esporte cumpre tabela contra o Brasil de Pelotas, que não aspira a mais nada. Coritiba e Goiás no Couto Pereira. Coritiba já sem chances, enquanto o Goiás precisa vencer para se manter entre os 4 primeiros. Já o Brasileirão terá neste fim de semana sua 33ª rodada, com vários clássicos. Amanhã, Corinthians e São Paulo em Itaquera. O América Mineiro, lutando para não cair, enfrenta o já rebaixado Paraná. Botafogo e Flamengo no Newton Santos, parada dura, hein? Atlético Mineiro e o líder Palmeiras do Independência. Grêmio e Vasco em Porto Alegre. Bah! Vitória sem o técnico Carpegiani, demitido, e Bahia, clássico dos baianos. Ceará e Internacional no Castelão, em Fortaleza. Inter que ainda sonha com o título. E Fluminense e Sport no Maracanã, os dois fugindo de vez da zona da degola. Na segunda-feira, fim da rodada, Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. Aquela parada para voltarmos com Camila Smith e Hermano Henning. Vocês, bom final de semana, hein, para todos. Valeu. Superação. Vamos conhecer a história de um jovem que aos 16 anos descobriu que tinha câncer e transformou as dificuldades do dia a dia em aprendizado. Ele conseguiu realizar um velho sonho. Nós vamos acompanhar o repórter Vinícius Sabatino. Eles me buscam em casa. Quando eu vinha para cá no começo, eu vinha de ônibus e trem. Eles não se conhecem, mas as histórias se cruzam e são bem parecidas. Todos aqui são guerreiros e vitoriosos. Lutam contra algum tipo de câncer. A descoberta da doença é sempre muito dolorida. Gabriel soube que tinha leucemia aos 16 anos, jogando futebol. E eu ia pro treino às vezes e eu sentia muito cansaço. Não achava muito normal, porque eu sabia do meu porte físico, eu podia aguentar muito mais. Aí teve um dia de domingo, eu fui jogar bola depois de muito tempo, mas fui jogar com os amigos. Também não aguentava jogar. E como podemos imaginar, a notícia caiu como uma bomba. De repente, um buraco abre, sabe? Aí você põe pra pensar, caramba, meu,
Será que meu filho merecia passar por isso? Será que eu e minha esposa merecia passar por isso? As sessões de quimioterapia não foram nada fáceis, mas Gabriel foi forte e passou por elas sempre com um sorriso estampado no rosto. Para driblar as dificuldades, o corintiano resolveu registrar todas as etapas em um álbum, o Álbum da Vitória. Nele tudo foi registrado, cada etapa. A trajetória para o hospital virava um bate-papo de amigos. Fala, Gabriel, tudo bom? Aqui é o Wagner. Queria te mandar um abraço aí. Você fique com Deus. Tamo junto. O apoio da família e da APS, a rede da solidariedade, foi fundamental para tudo dar certo. E aos 19 anos, superar a doença. Gabriel venceu o câncer. Mas para o álbum do jovem ficar completo, só faltava um detalhe: saltar de paraquedas e mostrar lá do alto que, com muita vontade e superação, o céu não tem limites. Acompanhe agora o resumo das notícias de hoje. Operação Lava Jato. Suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça leva mais uma vez o dono da JBS para a cadeia. Polícia Federal, além de Joesley Batista, prende também ex-ministro de Dilma Rousseff e ex-vice-governador de Minas, Antônio Andrade. Aumento no judiciário. Economia. Com fim do auxílio moradia dos juízes, não cobre prejuízo. Incêndio atinge norte da Califórnia e expulsa 40 mil pessoas de casa. Adolescente de 16 anos se recupera de um câncer e realiza seu maior sonho: saltar de paraquedas. O RB Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.